Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de outubro de 2024. E na sequência a gente conversa um pouquinho sobre os dois filmes que eu consegui assistir ao longo deste mês, dois filmes velhos, tá? Um deles eu sempre revejo, o outro eu não via desde a época do cinema e só bota aí mais de 20 anos. Enfim, a gente vai conversar sobre esses filmes mais pra frente, mas vou começar então mostrando pra vocês os quadrinhos lidos ao longo do mês de outubro, como de costume. Devo começar pelo mangá, certo? Então, vocês sabem que outubro é mês de Junji Ito. E por aqui, então, eu peguei o Censor. Pessoal, este aqui é um mangá mais curtinho, que sai pela Pipoca Nanquim. Geralmente tem uns calhamaços, né, do Junji Ito. E não é exatamente uma história única, né? Você tem vários contos no mesmo universo, sobre uma mesma personagem, colocados aqui pra gente. Aqui, geram, por exemplo, se você pegar o volume do Frankenstein, você vai ter a adaptação do Junji Ito pro Frankenstein e vários outros contos. Aqui não. Você tem realmente reunidos aqui todas as histórias que se passam neste universozinho. É uma história com começo, meio e fim, inclusive. Como se fosse uma série de histórias que se passa aqui neste, vamos dizer, neste vilarejo ao redor de um vulcão. Então, tudo começa com uma mocinha fazendo uma caminhada aí perto deste vulcão inativo. E aí ela vai encontrar o que ela vai chamar de cabelo de pele. Só que é o seguinte, pessoal, existem relatos, eu não sei se isso acontece com todos os vulcões que entram em erupção, mas enfim, existem relatos de pessoas que encontraram fios muito finos que pareciam, sei lá, vidro mesmo, talvez seja vidro, depois de um tempo do vulcão ter entrado em erupção. Isso nas imediações do vulcão, obviamente. E esses fios aí podem ter vários nomes, dentre eles cabelo de pele. Junji Ito parte desta imagem para criar a história desta mocinha que está ali, né, como eu disse para vocês, fazendo uma caminhada ali, como quem não quer nada, não é mesmo, ao redor deste vulcão inativo, até que surge uma pessoa que vai dizer assim, então, nós estávamos esperando por você. E aí ela se dá conta de que ela estava andando por ali meio que sem propósito, é quase como se ela tivesse sido chamada para estar ali. Sabe-se também que aquele vulcão entrou em erupção há 60 anos, aquela cidadezinha, né, aquele vilarejo ao redor daquele vulcão aparentemente teria sucumbido, né, por conta da atividade do vulcão. Ou seja, faz mais de 60 anos que ninguém vive ali, não é mesmo? Lê do engano. Aparentemente tem umas pessoas muito sinistras andando por ali. Esta menina, então, que não faz a menor ideia de como ela chegou ali, mas lá está, né? Esse pessoal esquisito estava esperando por ela, não é mesmo? Então, você vai acompanhando a história dessa menina que meio que atravessa um portal. O que está acontecendo, né? Tem um momento ali em que as pessoas desse vilarejo estão todas observando o cosmos, né? Olhando para o céu ali e coisas sinistras começam a acontecer. Ela vai ver isto aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Em meio a tudo esta tempestade de fios de cabelo de pele, vai surgir uma figura sinistra, é esta figura sinistra aqui, ó, que estava esperando por ela. Você já tá vendo, né? Isso aqui é meio que um horror cósmico de Junji Ito. Eu acho que dá para usar essa nomenclatura assim. E aí, no meio dessa cabeleira toda, na qual ela também estava envolvida, já que ela estava lá junto com aquelas pessoas, ela vai renascer, ela vai ressurgir com cabelos, né? Os cabelos dela foram substituídos por cabelos de vidro. E ela se torna uma figura muito estranha, lânguida, como essas heroínas do Junji... Heroínas, né? Tem muitas aspas. Do Junji Ito, geralmente são. Então ela é essa figura calada, meio esquisita, meio misteriosa. Ela vai ficar conhecida como a única sobrevivente da atividade do vulcão ali. E a gente fica meio que em dúvida, tá, mas pera lá. Ela atravessou um portal para 60 anos atrás e presenciou tudo aquilo ali, que era, na verdade, uma imagem do que realmente teria acontecido 60 anos atrás? Ou será que aquelas pessoas realmente vivem meio que escondidas ali ainda? E aquele vulcão volta a entrar em erupção e essa menina sobrevive. De qualquer forma, ela vai ficar conhecida como a menina que sobreviveu a este vulcão. E aí nós temos um jornalista vendo essa notícia no jornal, achando tudo aquilo muito estranho, ficando intrigado e indo até lá também para investigar. Chegando lá, ele vai entrar em contato com um mestre de uma seita, digamos assim, que é uma figura cabeluda, bem parecida com aquela figura sinistra que a mocinha viu no céu ali quando eles estavam observando o cosmos, né? Esta figura sinistra, olha lá,
tá dentro de uma pirâmide com um olho ali, enfim. São esses símbolos dessas organizações secretas, tipo não, acho que a maçonaria não usa esse olho. Os Illuminati, talvez. Gente, olha só, tem muita coisa sinistra sendo aproveitada, digamos assim, pelo Junji Ito para compor esta história. Mas ele entra nesta tenda, tá lá esse cara esquisitão, e aí ele passa também meio que por um ritual esquisitíssimo, ele também vai ver essas coisas esquisitonas. Aquela mocinha está presa numa cruz, e aí ele vai meio que salvar essa menina, vai procurar pelo pai dele, que é um médico aposentado, um senhorzinho já. Este senhorzinho, curiosamente, viveu naquele vilarejo 60 anos atrás, ele também é um dos sobreviventes, e ele tem um fio de cabelo que é um fio de cabelo de vidro. Então, assim, as pessoas que tiveram um desses fios implantados, digamos assim, na sua cabeça, têm uma certa clarividência, enfim. Agora, você imagina esta menina que, né, teve todos os seus fios de cabelo substituídos por cabelos de vidro, que é o que não está acontecendo com ela neste momento, não é mesmo? Então é isso. Você tem esse cara fazendo essa investigação, você tem essa menina sinistra aparecendo em lugares. Então, a história que eu achei mais bacana é sobre suicídio. Ela é vista ali no topo de um penhasco, né, em frente ao mar, ali, aquela coisa toda. Tem uma funcionária de um café que vê aquela menina passar horas e horas ali, e essa menina começa a achar que aquela ali vai se matar, né? Então ela vai até lá, oferece ajuda, oferece uma xícara de café. A esquisitona vai acompanhá-la, aquela coisa toda. E num dado momento, essa menina do café, né, vai contar para ela que certa vez ela estava no metrô com um namorado e o namorado simplesmente se joga na linha do trem quando o trem está se aproximando. Então ela viu o namorado se matar. Ela tem esse trauma aí com relação a suicídio e tudo mais, por isso que ela salvou aquela garota. E assim, todo mundo que entra em contato com essa garota esquisita meio que entra numa outra dimensão também, começa a ver umas coisas muito sinistras. E aí, né, o que que você tem? Você tem essa menina mesmo, né, cheia de cabelos de vidro, saindo correndo de lá, porque ela não quer deixar a amiga, né, a nova amiga que ela fez ali correndo perigo, e ela se joga no mar. Ela volta para aquele penhasco e se joga. E aí fica a dúvida: será que ela morreu ou não? É meio que impossível ela ter sobrevivido a esta queda. Achei essa história bem interessante. E a história continua, né? O jornalista continua investigando a história dessa menina, coisas sinistríssimas, a coisa vai escalando, né? Até que você chega ali à última história. Vou mostrar. Assim. Gente, o desenho do Junji é maravilhoso. Olha só isso aqui. Esse aqui é aquele chefe da seita, né? Enfim. Gente, sério, é bizarro demais. Quando você vai lendo essa história aqui, se você já gozado que ontem, né, na live de apoiadores do TLT, a gente conversou sobre filmes de terror e alguém se lembrou do Midsommar. Este mangá aqui vai lembrar bastante o Midsommar em diversos momentos, tá? Então, se você gostou deste filme bizarro, que eu nunca mais pretendo ver na minha vida, talvez você goste bastante de Censor. Só lembrando, pessoal, para quem tá me ouvindo falar sobre este mangá maluco aqui do Junji Ito, é o seguinte, você nunca me ouviu falando sobre Junji Ito, né, espalhando a palavra deste mangaka esquisitão? Bem, ele é um mangaka voltado para o terror, tá? Então, assim, é o terror japonês. Eu sempre lembro a vocês daquela onda de remakes de filmes japoneses do começo dos anos 2000. Então, se você assistiu, sei lá, O Chamado, O Grito e seus derivados, né? Tinha muito filme americano que era remake desses filmes japoneses. Então, você já está mais ou menos acostumado com o terror japonês. É sempre bizarro. E o Junji Ito pega o terror japonês, que já é bizarro, e deixa... Ele consegue deixar 1000 vezes mais bizarro, né? Então, cuidado ao pegar alguma coisa do Junji Ito para ler. Eu sugiro fortemente, tá, que vocês comecem por onde eu comecei também, que é o Uzumaki, obra-prima dele absoluta. Acho aquilo ali maravilhoso. E, salvo engano, saiu uma reimpressão. Então, vou deixar link para vocês na descrição junto com o link de Censor, tá? Censor, aliás. Não sei por que eu tô falando em inglês, mas é isso. Mais um mangá maluco do Junji. Acho que é redundância, né? Enfim. Vamos lá então, pessoal. Depois eu li uma HQ que eu acho que vai ser meio difícil de encontrar. Aliás, vamos já dar uma olhada nisso. Porque eu sei que vai ter bastante gente curiosa com essa HQ, principalmente para quem gosta de Lovecraft. Aliás, tá bem Lovecraft, né? Este vídeo, digamos assim, né? Nós temos isso aqui que é um horror cósmico, né? Só faltou o chulo aqui, né? E os sussurros do caos rastejante.
que é uma HQ toda baseadona aí na obra do Lovecraft. Então vamos lá. Ó, não tá tão difícil assim de conseguir. A HQ sozinha vocês vão encontrar em algumas lojas fora da Amazon e na Amazon mesmo vocês encontram o box. O que que é isso aqui, gente? Deixa eu mostrar pra vocês que eu não mostrei ainda. Esta HQ aqui em capa dura, vou mostrar aqui pra vocês o trabalho de edição desta HQ, é um espetáculo. Então, isso aqui, pessoal, é resultado de um episódio do Nerdcast, tá? Então, eu não costumo ouvir o Nerdcast, mas eu ouço por tabela porque o mozão gosta. E ele gosta de ouvir episódios antigos. E aparentemente, me corrijam aí se eu estiver errado, aparentemente existe uma sessão do Nerdcast em que eles meio que jogam RPG, né? E se gravam ali jogando, né? E fazem todo um trabalho de sonoplastia, um negócio bacana, é muito bem feito. E aí eles fizeram, em 4 ou 5 episódios, agora eu já não me lembro, uma história baseada nos mitos de Cthulhu, no Necronomicon, enfim, no universo do Lovecraft aí, chamado, né, aliás, o nome era outro, eu acho que era Sussurros do Cthulhu, algo assim, tá? Isso aí depois eles compilaram nesta HQ aqui. Então, esta HQ é como se fosse a adaptação para quadrinhos desses episódios do podcast, tá? Neste box que vocês estão vendo aí, que é o box que nós temos aqui em casa também, isso aí foi, na verdade, resultado de um crowdfunding. Aparentemente foi o crowdfunding mais bem sucedido do Brasil e ainda não foi superado. Ele saiu em 2022, tá? Mas está à venda, o box todinho está à venda na Amazon. Vou deixar link para vocês na descrição. Até o momento eu só li a HQ, mas achei a qualidade espetacular. Tenho vontade de ler os outros livros, vamos ver quando é que eu vou ter tempo de fazer isso, tá? Mas o box é como se fosse um universo expandido dos episódios do podcast. Então a ordem é essa: existem os episódios do podcast, existe a HQ baseada nos episódios, que ficou sensacional. E os livros são como se fossem continuações ou frequências também enfim, da história que eles criaram aqui no Nerdcast, tá? Pois muito bem, como eu disse para vocês, é uma história toda baseadona aí na obra do Lovecraft. E o que nós temos aqui é o seguinte: essa história se passa no meio da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos, né, ela começa com uma reunião, né, de amigos que estiveram na Primeira Guerra Mundial. Eles atuaram na Primeira Guerra Mundial. E eles têm esse hábito de se reencontrarem. Neste reencontro que eles estão fazendo no momento em que você está lendo essa história, eles estão tentando encontrar solução para um problema que o Sr. Faraday, né, o dono da mansão ali que está recebendo todo mundo, é um desses amigos aí também. Então, este senhor recebeu uma carta de um manicômio falando sobre a situação de um parente seu que está internado por lá. Aparentemente, tudo indica, né, pela descrição ali de tudo que está acontecendo com ele, que ele está possuído pelo demo, né, e não pelo ritmo ragatanga. Mas enfim, e aí o que vai acontecer? Esses amigos, né, vão tentar ajudar o Sr. Faraday a resolver esse problema aí deste parente. Então eles vão juntos, né, até essa cidade onde fica esse manicômio. É um manicômio todo esquisitão mesmo, bem American Horror Story. Acho que a segunda temporada se passa no manicômio, não é mesmo? Bem naquele estilão lá mesmo. O período é esse, pessoal, é década de 30/40, tá? A gente está em meados da Segunda Guerra Mundial. Aliás, a história se passa no ano das Olimpíadas de Berlim. Tem um ano específico aí, né? Depois vai aparecer aqui na tela para vocês. Mas então, eles vão até lá, eles tentam, né, ajudar este parente aí do Faraday, só que ele não está simplesmente doente nem possuído pelo demônio, não. Ele está sofrendo consequências de ter encontrado o Necronomicon. Então, ele mexeu com o que não deveria. Ele leu o Necronomicon e agora ele está meio que possuído pelo, como é que vamos dizer? Tem um demônio do Lovecraft específico sendo trabalhado aqui neste livro. Deixei uma página da internet aberta aqui no celular, ó. É o Nyarlathotep. Este aqui é uma das criaturas aí que fazem parte dos mitos de Cthulhu, né? Aquela coisa toda. Apareceu em diversas histórias do Lovecraft e tudo mais. Ele tem diversos nomes, olha só. Ele é chamado de O Caos Rastejante, por isso, né, o título da HQ, né, Os Sussurros do Caos Rastejante. Nós temos também o Escuro, o Homem Negro, o Faraó da Escuridão,
o vento negro, a névoa rastejante, o demônio das trevas, o Deus sem rosto, esta figura vai aparecer bastante aqui também, o terror flutuante, a assombração do escuro, asas negras, comedor de rosto, sim, pai de todos os morcegos, morcego de areia, o Deus do deserto, mestre das trevas, perseguidor entre as estrelas, e ele tem muitos outros nomes. Aparentemente ele tem 999 nomes, tá mesmo bem? O que nós temos aqui também é a descrição do que acontece quando ele está por aí, né? Olha só isso aqui, ó. Nyarlathotep é ativo e frequentemente caminha pela Terra sob a forma de um ser humano. Então, confere, isso também vai ser utilizado aqui na HQ. Que mais? Ele tem 1000 outras formas, né? E na maior parte elas são loucamente horrorosas. É meio que insuportável olhar para o Nyarlathotep. Ele sabe falar a língua dos humanos, então ele também se comunica por fala. Ele cultiva seguidores, olha só. Ele também pode causar loucura. E aparentemente ele tem um objetivo, né, bem claro, que é o de destruir a raça humana. É dito também que quando ele está caminhando, né, ele não precisa necessariamente ser ouvido por um ser humano, né? Ele pode simplesmente estar caminhando por aí e aí você tem essas pessoas sendo influenciadas por sua presença. Geralmente essas pessoas saem do mundo em que elas estão. É como se as paredes da nossa realidade parassem de existir e elas começam então a enxergar seja lá o que for que está lá fora. Isso tudo, pessoal, vai ser utilizado aqui. Eu achei isso muito bacana, muito bem aproveitado aqui nesta HQ. E o que eles fazem, né, dado aí o período histórico em que essa história se passa, é o seguinte: eles vão associar esta seita que vai se unir aí ao redor do Nyarlathotep ao nazismo. Então, eles precisam ir até onde as Olimpíadas estão acontecendo, até o ginásio onde as Olimpíadas estão se desenrolando. Nos subterrâneos, eles precisam encontrar alguma, aparentemente, né, o Necronomicon está lá. E aí você tem também a questão de que eles vão misturar os nazistas com estes seguidores deste demônio aí, enfim, fazendo alguns rituais lá embaixo, entendeu? Então, uma das pessoas que vão acompanhá-los nessas empreitadas é um padre, é o Dom Azaghal, certo? Enfim, gente, tá cheio de piadas internas aqui dentro, tá? Para mim, né, por exemplo, que não acompanho o Nerdcast, enfim, não conheço ali, não tô acostumada com as piadas internas, muita coisa com certeza passou despercebida por mim. Mas tem algumas outras coisas que você não precisa ser necessariamente fã deles para pegar, como por exemplo, a menção ao Cigano Igor, né? Então, assim, quem assistiu novela da Globo nos anos, sei lá, 80/90, deve se lembrar do Cigano Igor. Pois é, tem um personagem aqui baseado nesta figura, digamos assim. Mas deve ter tido um monte de piadas aqui que eu simplesmente desconheço. Eu mesma não ouvi o podcast, né? Pretendo ouvir mais pra frente. Imagino que, né, como se trata aí de episódios de mais de 2 horas de duração, você não tem exatamente tudo o que está nos episódios aqui. Mas a história é bem interessante, né? Então você vai acompanhando essas pessoas que, né, este grupo de amigos, mais este padre aí, que também vai se entrosar aqui com todo mundo, e eles vão tentar destruir o Necronômico, tentar destruir essa figura sinistra, né, este diabo que está, né, a raça ariana, né, vai ser transformada nessas pessoas que estão seguindo Nyarlathotep meio que sem saber, né, e eles são aí os escolhidos, né, as pessoas especiais aí que fazem parte desta nova raça, enfim. Você vai vendo que a ideia é toda muito interessante, muito bem elaborada. E enquanto eles estão nesta jornada aí, em busca da destruição do Necronômicon e dessa criatura, enfim, você vai vendo que em cada etapa do que vai acontecer, novos elementos do mito criado pelo Lovecraft vão sendo trabalhados. Então, em diversos momentos, eles vão tentar ali entrar em algum ambiente ou para resolver algum entrevero lá dentro e tudo mais, e eles vão acabar, né, ou tentar fugir de uma determinada situação aí, de um determinado grupo, e eles vão atravessar essas portas também para outro universo. Então, você tem personagem, por exemplo, que perdeu entes queridos e aí, né, quando eles atravessam essas portas para outro universo, está lá a pessoa viva. É tudo muito bem dosadinho. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, pessoal, mas é uma história que começa meio que como uma história de mistério, né? Então, vocês têm esses homens bem educados numa sala de mansão, né, se reunindo depois de um tempo, tentando ver ali, decidir qual é a melhor, né, a melhor forma de resolver este entrever. Tudo começa com uma carta recebida a respeito de um parente de um deles,
que aparentemente está possuído pelo demônio. Então, assim, é preciso um padre para realizar um exorcismo, caso seja necessário. Então, assim, tudo, né, todas as etapas vão sendo cumpridas até culminar no final. No final você tem aí, né, ao longo do caminho você vai ter algumas perdas, você tem um grande sacrifício sendo feito pelo bem da humanidade lá no final. É tudo bem interessante. E tem a presença de um cachorro, gente, um cachorrinho. O Lord Faraday aqui tem um Beagle. E esse cachorrinho é uma graça, que ele vai... Enfim, não vou contar o que acontece com ele, mas ele tá aqui, ó, na contracapa da HQ. Talvez isso aqui seja um spoiler. Ele tem um papel muito importante aqui, em um desses entreveros. Então, toda a questão da Segunda Guerra Mundial aqui também, né? Essa viagem que eles precisam fazer até a Alemanha, é tudo bem trabalhadinho, gente. É uma HQ muito bem amarrada. Tá? O roteiro é bacana, a ideia é espetacular e ficou muito bem feita. Neste encadernado aqui, além da história, né, dos Sussurros do Caos rastejante, ó, você tá vendo esse marcador aqui? Eu só li para comentar com vocês a história principal. Né? O desfecho é bem interessante, tá? Você tem um dos personagens aqui que vai meio que salvar o dia e continuar a missão de eliminar, digamos assim, o Necronomicon, se é que isso é possível. Só lembrando, né, para quem tá me ouvindo e não conhece, né, nada do Lovecraft, esse Necronomicon é um livro escrito pelo diabo, praticamente, tá? Que aparece em diversos dos contos do Lovecraft. Eu acho que eu nunca li uma história em que o original mesmo estivesse presente, né? Geralmente são cópias, cópias de biblioteca, alguma coisa do tipo. Ou personagens que apenas ouviram falar sobre o Necronomicon, mas tá. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Você não tem apenas um elemento Lovecraftiano sendo usado aqui nessa história, você tem vários. Então, quanto maior for o seu conhecimento de Lovecraft, imagino que mais você vá aproveitar aqui essa história. Mas então, tudo isso aqui, pessoal, são outros contos que se passam também neste mesmo ambiente. Então, mais pra frente eu devo comentar cada um desses contos aqui com vocês também. Eu tô bem interessada em continuar a leitura deste box. Aproveitem que o preço não tá... Gente, pela qualidade do material aqui, e eu fiquei bastante surpreendida aqui com a qualidade desta HQ. Gostei bastante, tá? Agora, outra leitura que eu refiz este mês também, por conta do Clube de Literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca. No mês de outubro, nós lemos juntos O Corvo, do Edgar Allan Poe. Aliás, não só o Corvo... Deixa eu ver se o livro tá aqui para mostrar para vocês. Eu acabei não trazendo o livro, mas então, eu não li apenas o poema com eles, né? Eu sugeri aquela edição da Companhia das Letras que traz diversos textos de apoio e tudo mais. Então a gente fez um trabalho interessante aí sobre o Corvo, né? Tá lá no clubão. Você não entrou no clubão? Que pena, hein, meu? Então fica aí a recomendação, gente. Logo, logo nós vamos abrir as inscrições pro ano que vem, hein? Então não vão perder desta vez também. Mas uma das coisas que eu acabei relendo para montar aquele livro foi esta HQ, sensacional, gente. Aqui nós temos a história do Corvo adaptada para quadrinhos por um... Gente, eu esqueci o nome do rapaz, deve estar aqui na capa, né? Aqui, ó, Luciano Irtum. Que eu me lembre, ele era um escritor de fanzines dos anos 90. E o que nós temos aqui é a adaptação para quadrinhos da versão do Machado de Assis, que é uma versão da qual eu não gosto, tá, pessoal? Fique bem claro. A gente conversou bastante sobre, eu reclamei bastante lá no clubão também, mas enfim. Eu prefiro mil vezes a tradução do Milton Amado. E hoje em dia eu até gosto um pouco mais da versão do Fernando Pessoa. Mas independente de ser a minha tradução favorita ou não, a trabalhada aqui nesta HQ, não sei se vai dar para vocês verem. Gente, a HQ é um espetáculo, tá? Então, é o conto do Poe traduzido pelo Machado para quadrinhos. Os quadrinhos são bem amigáveis, tá? Eu diria. Então, se você tem aí uma criança de 10, 11 anos que goste de quadrinhos, já tenha lido alguma coisa do Poe ou não, enfim. Essa é uma HQ que pode funcionar para um público bem jovem também. Gente, Poe, vou falar uma coisa para vocês, Poe sempre funciona para público jovem. É uma coisa impressionante. Eu comecei a ler Poe bem jovenzinha e pelo feedback que eu recebo todo santo mês do horror, eu sei, tá? Isso aqui sou eu afirmando para vocês que este aqui é um autor que funciona muito bem para jovens leitores. Por algum motivo, jovens leitores gostam de histórias de terror, tá?
Sendo eu uma pessoa que foi uma jovem leitora que também adorava essas histórias, mas enfim. Fica a dicona aqui para vocês também desta HQ. E agora sim vamos comentar os incríveis 2 filmes inéditos, né, que a gente assistiu ao longo do mês de outubro. Este mês foi um mês bastante corrido aqui para mim, pessoal. Então, realmente não deu tempo. O Mozão até acabou assistindo bastante, né, vários filmes aí. Quem sabe ele comenta aí alguns desses filmes nos próximos episódios do nosso podcast. Mas enfim, por enquanto, pelo menos, vou comentar com vocês O Silêncio dos Inocentes, né? Mais um filme inédito aí para vocês, né? Gente, sério, se você nunca viu este filme, eu não sei o que é que você está fazendo, tá? Este é um filme do comecinho dos anos 90 e é um filme que envelheceu muito bem. O que você tem aí é a história baseada no livro do Thomas Harris, e o Thomas Harris foi um dos primeiros escritores a fazer bastante sucesso com histórias de serial killers, né? Então ele cria este personagem, que é o Hannibal Lecter, um super psicólogo, psiquiatra, aliás, né? Super renomado, um cara refinado, maravilhoso, que tem essa pequena mania de devorar pessoas por aí, né? Então ele mata, retira ali alguns pedacinhos dessas pessoas e faz umas iguarias, né? Então, geralmente ele serve jantares refinadíssimos ali para convidados e ele está lá servindo o corpício de sua vítima. Muito bom, não é mesmo? Então, é dito também, pessoal, que o Thomas Harris teria criado o Hannibal Lecter a partir do mesmo serial killer que deu origem ao Norman Bates. Então, ele tinha diversas, não, enfim, aparentemente ele era o serial killer mais completo que já houve na mesma. Então, parte dos absurdos que ele fazia foi parar lá no Norman Bates, outra parte foi parar no Hannibal Lecter. Tem alguns outros personagens aí, literatura fora, que também foram baseados nessa criatura, mas tá. Esqueci o nome dele agora, mas enfim. O Silêncio dos Inocentes, como eu disse pra vocês, é um filme dos anos 90. E ele não é o primeiro filme baseado nos livros do Thomas Harris, né? Da trilogia de Hannibal, este seria o segundo livro. E não, né? A maioria das pessoas acredita que este foi o primeiro filme, mas o primeiro filme, na verdade, se chama Manhunter. É um filme de 1986. Ele não é tão antigo assim com relação ao Silêncio dos Inocentes, mas não é um filme que tenha marcado, sei lá, ele não ficou tão famoso. Ele é baseado no primeiro livro do Thomas Harry com o Hannibal, que é chamado de Dragão Vermelho. Este filme teve um remake, mas ele só teve um remake depois de todos os outros filmes terem sido feitos. Então tudo começa com Manhunter, o investigador, né, o Will Graham, vai ser vivido pelo cara do CSI, para vocês terem uma ideia. Vocês já viram esse filme? Vocês sabiam que houve um Hannibal Lecter antes de Anthony Hopkins? Pois é. Então, e aí tem O Silêncio dos Inocentes, que é o segundo filme dessa série, feito por um outro diretor e tudo mais, que fez muito sucesso, porque o elenco era muito bom. Você tem ali o Anthony Hopkins, que aparece, sei lá, acho que já contaram isso, deve ter dado 7 minutos de tela. E é uma coisa impressionante, porque ele preenche o filme todo. Daí quando você para pra pensar, não, um cara só aparece por 7 minutos. O filme tem, sei lá, 1h40. É um negócio, assim, bem, bem interessante. Você tem a Jodie Foster, que é uma baita de uma atriz também. Todo o elenco é bem bacana, tá? Você tem a presença de Chris Isaac, né? Que era um cantor bastante famoso do começo dos anos 2000 ali também. Aliás, dos anos 90 ali também. Enfim, pessoal, tudo isso só para dizer para vocês que não, O Silêncio dos Inocentes não é o primeiro filme, é o segundo, tá? E depois veio o Hannibal, né? Já sem a Clarice, né? Como a Jodie Foster. Você tem a Julianne Moore substituindo a Jodie Foster. E eu não gosto da Julianne Moore. E eu não gosto daquele filme também. Tem tudo para eu gostar, mas eu não gosto, tá? Então, eu gosto muito do Silêncio dos Inocentes, acho um filme perfeito, né? Dentro da sua seara. E O Dragão Vermelho, que é um filme que foi feito depois, mais uma vez sobre o primeiro livro, é um filme excelente também, com um elenco sensacional. Você tem o Edward Norton como Will Graham, você tem o Anthony Hopkins novamente, você tem o Harvey Keitel ali no elenco também, aquele cara que se matou, o Philip Hoffman, Seymour Philip Hoffman, ou Philip Seymour Hoffman, já não lembro, enfim, mas era um baita de um ator aí dos anos 2000 que se matou também, infelizmente. Enfim, pessoal, o elenco é excelente, o filme é muito bom. Ah, e o Dragão Vermelho é vivido pelo Ralph Fiennes também. Inclusive, a melhor filme, na minha cabeça, né, a melhor cena deste filme é a cena de confronto entre ele e o Seymour Hoffman. Gente, que cena é aquela? Então, Dragão Vermelho sai depois, né, do filme com a Julianne Moore.
É um filme muito melhor, na minha opinião. Então, eu adoro o Silêncio dos Inocentes e gosto bastante do Dragão Vermelho. Existe um filme também que foi feito sobre o Hannibal jovem, em que você tem ali o início de tudo, né? O grande motivo para que ele tenha se tornado um canibal. Não vou dar esse spoiler para vocês, mas é um filme bacana também. Esqueci o título dele. Este foi um filme que foi feito bem depois. Ele vale pela curiosidade. Não é um filme que eu tenha gostado, que eu queira rever. Só vi uma vez e para mim tá ótimo, tá? Mas é isso, gente. Silêncio dos Inocentes é um filme perfeito, tá? Para quem quer um filme de climão, a trilha sonora desse filme é muito boa. É um filme escuro, é um filme que se passa numa época nublada, sabe assim? É um filme perfeito para criar um climão aí e é, como eu disse para vocês, dentro da seara dele, ele é o melhor filme, na minha opinião. Muito bem, então além do Silêncio dos Inocentes, eu consegui assistir este mês também O Advogado do Diabo. Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui de contar este filme. Porque a última vez que eu vi esse filme foi no cinema. 1997, eu tinha 15 anos. Como o tempo passa, não. Este filme é baseado num livro que eu ainda não li e pretendo fazer isso talvez no mês do horror do ano que vem. É um livro que muito me interessa. Tem uma edição recente, né, que sai pela Dark Side, salvo engano, enfim. Já não tá tão difícil de conseguir este livro assim. Eu me lembro que na época era bastante difícil, meio que desisti também, mas lembro de ter ficado interessado na leitura. É um livro que não envelheceu lá muito bem não, viu, pessoal? E assim, eu tenho um certo probleminha com Patino, que é o seguinte: afora Patino no primeiro Poderoso Chefão, que salvo engano foi o primeiro filme dele. Scarface, ele já começa a dar uma exagerada. E ele tem alguns filmes mais novos, entre aspas, assim, dos quais eu gosto bastante, como, por exemplo, Insônia, que é um filme que ele faz junto com o Robin Williams. Esse filme é muito bom. Mas afora esses filmes, gente, eu sempre acho o Pacino meio over, sabe? Meio canastrão demais. E sem contar que na última vez em que nós fizemos maratona dos filmes do Poderoso Chefão aqui, eu notei que ele não manja muito de italiano, não é mesmo? O De Niro não. O De Niro vai lá, abre a boca e fala, sabe? Mas ele fala uma meia dúzia de frases só, uma coisa assim meio forçadinha, né? Enfim. Notei isso nos filmes do Poderoso Chefão. Se você for fazer esta maratona, preste atenção você também. Depois me diga se procede a minha reclamação ou não. Minha reclamação não, minha observação, não é mesmo? Então, gente, eu não gosto muito do Pacino, né? Ele faz filmes legais até, mas assim, eu gosto muito mais do De Niro como ator do que dele. Sempre acho ele canastrão. No Advogado do Diabo, ele até que tá bem. Alguém deu um toque pra ele, então ele fala algumas línguas ali, não é mesmo? Óbvio, né? São frases soltas ali no filme. Mas, né, ele deu uma melhorada neste quesito, o italiano dele tá até melhor ali também, mas enfim. O que acontece é o seguinte, quando você chega no final do filme, ali naquela última cena, né, no confronto do Keanu Reeves com o Pacino ali no final, você tem o Pacino mais uma vez super canastrão. Ele tava normal ali, ó, de acordo com o, né, com o papel, já que ele é o diabo ali na história, aquela coisa toda, então. Tava super de acordo, o filme tava ok. Mas dali pro final, gente, pelo amor de Deus, o que que é aquilo? Fica quase uma galhofa, sabe? Então é um filme que eu acho que não, né, apesar da temática ser interessante, a história é boa também, não é um filme que tem envelhecido lá muito bem não, viu, gente? E o Keanu Reeves ainda estava naquela fase em que ele não convencia nem, não te convencia nem a comprar uma bala dele, sabe? O Keanu Reeves foi ficando melhor, pessoal, depois de velho, sabe? Ele começou a fazer uns filmes muito mais legais, assim. Até como Neo, lá no Matrix, também, era uma coisa meio robótica, sabe? Mas aos poucos ele foi se tornando a pessoa mais legal do mundo, né? Em Hollywood, praticamente. Tem sempre aqueles vídeos dele com cachorrinho que eu acho um barato, enfim. Hoje em dia eu já acho ele muito mais bacana. Gosto dos filmes que ele faz ultimamente. Mas os filmes desta época aqui, pelo amor de Deus. E tem uma Charlize Theron ali também, né? No começo ali dos filmes dela, né? Não dá nem pra dizer que é começo de carreira, porque acho que ela começou bem antes. Mas é um filme com elenco, assim, de famosos, né? Então, se você for assistir hoje em dia, né? Talvez você fique com essa imagem, né, de filmão dos anos 90 mesmo, sabe? Mas a história é boa, né? Então você tem esse advogadozinho da Flórida que vai para a cidade grande. Aparentemente ele nunca perdeu um processo, aquela coisa toda. Só que tem um momento antes dele se mudar para a cidade grande, né? Ficar rico, famoso, né? Ele vai defender um cara, né, um molestador de crianças. Aparentemente era um cara que ele achava que
havia sido acusado injustamente, mas durante o julgamento ele vai ver um negócio ali que ele vai falar, cara, esse cara é realmente um molestador de crianças. Mas aí ele meio que já não pode fazer nada e ele vai ganhar esta causa e dali pra frente ele vai, né, galgando posições e tal e vai se tornar um baita de um advogadão aí, né, vai entrar pra alta roda e aos poucos você vai vendo que ele vai, né, ele meio que vendeu sua alma pro diabo naquele momento. E a coisa vai piorando, né? E a noiva dele, né, a esposa dele, aliás, que era uma moça do interior também tá tentando se adequar à nova vida e tal, tá tendo dificuldade, ela vai, né, perceber bem antes o que é que está acontecendo. Então, assim, não vou dar o desfecho para vocês porque ele pode ser surpreendente para muita gente. A história do filme, como eu disse para vocês, é bem interessante. O filme mesmo é que ficou com uma carona ali, né, meio congelada nos anos 90 mesmo. Mas é interessante, sim. Só preste atenção no De Niro, ó, no Pacino no final do filme. Vocês vão entender o que é que eu estou dizendo quando eu digo que ele é canastrão. Scarface, ele tá bem over também, tá? Say Hello to My Little Friend? Pois é. Mas é um filme que eu gosto também. Bom, fica a dica aí pra você, tá certo? No ano que vem vamos ver se eu consigo encaixar o livro também pra gente comentar, porque o livro deve ser bacana. A história é boa, né? Como eu disse pra vocês. Mas é isso então. Estes foram os quadrinhos, mangás, filmes e na verdade nenhuma série, não é mesmo? Do mês de outubro de 2024. No mês que vem eu volto, mais pro final do mês, né, pra gente comentar aí as leituras, né? Vamos retomar Conan, retomar Sandman. Daria pra ler Sandman agora em outubro, né? Deixei passar sem querer. Retomamos Superman também e vamos começar Vagabond, tá? Essa vai ser minha próxima saga de mangás aí pra gente comentar ao longo dos vídeos de quadrinhos e mangás, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu ainda estou atualizando a lista de apoiadores aqui do canal, então os nomes não estão subindo, mas o meu agradecimento aqui ao final dos vídeos sempre fica para os apoiadores. Os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT, que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram, permanecem na descrição do vídeo, então você pode dar uma conferida por lá. E caso você queira se tornar apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro link que você vai encontrar na descrição deste vídeo. É isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!